Eu venho a essa tribuna para fazer aqui algumas observações em relação à decisão tomada no dia de ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, e fazer uma breve comparação com uma decisão similar tomada no ano passado, em 2016, pelo ministro Gilmar Mendes. Ocorre, senhor presidente, que alguns partidos políticos, agora, recentemente, após o presidente Temer ter nomeado Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, aliás, senhores senadores, criou um ministério especialmente para nomear o ministro Moreira Franco. Criou, não havia o ministério. Então, para quem falava muito na necessidade do corte dos ministérios, de fazer economia, o silêncio agora é assustador, assustador. Mas, enfim, criou um ministério especial e nomeou o seu ministro. O Brasil inteiro sabe que o ministro Moreira Franco, ele é citado mais de 30 vezes numa delação ou em algumas delações premiadas, algumas delações no âmbito da Operação Lava Jato. Os partidos políticos, Rede e PSOL, que entraram com uma ação popular, com mandado de segurança, eles se basearam exatamente nos termos do mandato de segurança número 34.070, em que outros partidos políticos haviam pedido que fosse cancelada a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, em decorrência de que aquilo configuraria desvio de finalidade. Pois bem, no dia de ontem, o ministro Celso de Mello proferiu a sua decisão e indeferiu o pedido dos partidos políticos, dizendo que não havia desvio de finalidade. No início diz assim, o pedido ele foi motivado porque claro, ficaria claro o desvio de finalidade. Eis que a razão subjacente à tal deliberação presidencial consistiria, alegadamente, em virtude da outorga de prerrogativa de foro litis consorte passivo necessário, em evitar regular andamento das investigações em sede da Operação Lava Jato, para, deste modo, impedir sua prisão e regulares desdobramentos perante o juiz monocrático, o que coloca em risco a celeridade no julgamento. Então, essa foi a petição inicial dos partidos políticos. Na conclusão, o ministro não aceitou nenhum dos argumentos e indeferiu, senhor presidente. Agora, veja a situação em que nós nos encontramos. Eu digo em que o país se encontra, porque são dois ministros da Corte Suprema desse país, que, diante de casos semelhantes, idênticos, iguais, agem de forma diferente, de forma contraditória, completamente. Eu creio, senhor presidente, que numa situação dessas, no mínimo, o colegiado, a Corte, o Supremo Tribunal Federal, deveria se reunir imediatamente para dirimir essa polêmica, para dirimir essa dúvida e essa diferença. Porque, eu repito, ano passado, quando a presidenta Dilma nomeou Lula para presidente da República, alguns partidos políticos, como o PPS, ingressou com um mandato de segurança. E qual era o objetivo e o argumento? Desvio de finalidade. E aí elencava vários fatos. E todos os fatos elencados era que o presidente Lula estaria sendo nomeado para fugir da justiça de primeiro grau. E, ao final, o ministro Gilmar Mendes, o que faz o ministro Gilmar Mendes? Ele acata o pedido e cancela a nomeação do presidente Lula para a Casa Civil, para o Ministério da presidenta Dilma. Ou seja, diz o ministro que defere a medida, concede a medida liminar, porque caracterizava
aquilo estava caracterizado um desvio de finalidade e, portanto, um atraso, poderia promover um atraso no processo de investigação. Veja, numa das partes do mandato de segurança, o que escreveu o ministro Gilmar Mendes. Eu aqui passo a ler. Havia investigações em andamento que ficariam paralisadas pela mudança de foro. Uma delas que ensejou medidas de busca e apreensão contra Luiz Inácio Lula da Silva. Operação Aleteia, desdobramento da Lava Jato. Havia uma denúncia pendente de apreciação, acompanhada de um pedido de decretação de prisão preventiva. É muito claro o tumulto causado ao progresso das investigações pela mudança de foro. Isso está escrito, foi escrito pelo ministro Gilmar Mendes. É muito claro o tumulto causado ao progresso das investigações pela mudança de foro. E autoevidente que o deslocamento de competência é forma de obstrução ao progresso das medidas judiciais. Não se nega que as investigações e as medidas judiciais poderiam ser retomadas perante o Supremo Tribunal Federal, mas a retomada, no entanto, não seria sem atraso e desassossego. O tempo de trâmite para o STF, análise pela PGR, seguida da análise pelo relator e, eventualmente, pela perspectiva turma, poderia ser fatal para a colheita de provas, além de adiar medidas cautelares. Pois bem, eu passo a ler agora, essa foi a decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática no ano passado, em março do ano passado, dia 18 de março de 2016, frente ao mandato de segurança impetrado pelo PPS. Pois bem, agora, recentemente, Rede PSOL, diante da nomeação de Moreira Franco para o ministério que foi especialmente para ele criado, e veja, criado por aqueles que diziam que tinha que diminuir o número de ministérios, que tinha que fazer economia. Partidos também ingressaram. E veja a conclusão do ministro Celso de Mello. Eu vou ler somente o item 8, a conclusão do ministro Celso de Mello, para que todos que estejam nos ouvindo nesse momento façam uma comparação com a conclusão do ministro Gilmar Mendes. Diz o seguinte: a nomeação de alguém para o cargo de ministro de Estado, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 87 da Constituição, não configura por si só hipótese de desvio de finalidade. Eis que a prerrogativa de foro, que traduz consequência natural e necessária, decorre da investidura de cargo, no cargo de ministro de Estado. Não importa, eu vou concluir, depois permitirei, nobre senador. Não importa em obstrução, e muito menos em paralisação dos atos de investigação criminal ou de persecução penal. A mera outorga da condição política jurídica de ministro de Estado não estabelece qualquer círculo de imunidade em torno desse qualificado agente auxiliar do presidente da República, pois, mesmo investido em mencionado cargo, o ministro de Estado, ainda que dispondo de prerrogativa e foro especial nas infrações penais comuns perante o Supremo Tribunal Federal, não receberá qualquer espécie de tratamento preferencial ou seletivo, uma vez que a prerrogativa de foro não confere qualquer privilégio de ordem pessoal a quem dela seja titular. Veja, senhor presidente, eu ouvindo o noticiário hoje pela manhã, eu vi o comentarista, o apresentador do noticiário, dizendo o seguinte: a decisão foi de manter agora o ministro diferente daquela do Lula, do ex-presidente Lula, mas as situações são diferentes. E quando a matéria veio, a matéria não mostrou nenhuma situação diferenciada. Aliás, aqui nessas decisões não há nada que diferencie, absolutamente nada que diferencie. Presidente Lula não era réu, presidente Lula estava sendo investigado ainda, aliás, foi levado de forma irregular a prestar um depoimento de forma coercitiva, que muitos membros do próprio Poder Judiciário condenaram.
porque a legislação brasileira é clara quando se levar alguém coercitivamente para prestar depoimento, a não ser que negue. Então, o que eu estou levantando aqui, primeiro, essa incoerência, a insegurança jurídica a que o nosso país está exposto. E por isso que eu quero dizer o seguinte, eu não estou aqui, eu não sou juíza. Eu sou somente uma senadora. Eu acho que o que o Brasil precisa imediatamente, diante de duas posições, e que é plausível que haja opiniões diferenciadas, é que o Pleno se reúna imediatamente. Imediatamente tome uma decisão colegiada, porque só assim nós saberemos quem tem razão. Só assim. Aliás, o presidente Lula, através de seus advogados, já ingressou com um pedido de reconhecimento de sua condição de ministro. É o mínimo que tem que ser feito a ele. Porque eu vim aqui, fui uma das primeiras a vir criticar, uma das primeiras, a decisão judicial que impediu o presidente Lula de assumir um cargo no ministério da presidenta Dilma. Foi a primeira, a minha crítica vai no mesmo sentido. Eu até acho, e tenho, na minha opinião, que não haveria nenhum impeditivo, nem a ele, ao presidente Lula, e nem a Moreira Franco. Mas se houve uma decisão contrária ao primeiro, como mudar a decisão agora? Não pode a Justiça agir com dois pesos e duas medidas. Então, eu penso que para trazer mais segurança jurídica ao país, para trazer de volta a nossa estabilidade, porque nós vemos um grave problema no país, é preciso, sim, que o colegiado imediatamente tome uma decisão em relação a essas opiniões divergentes. Concedo a parte, senadora Luísa, Vossa Excelência. Obrigado, senadora Vanessa. A senhora sabe, eu não tenho nenhuma obsessão persecutória em relação ao presidente Lula, mas a senhora, no seu discurso, acaba de demonstrar com muita clareza, didaticamente, a profunda diferença que existe entre uma situação e outra. A senhora mesmo acabou de dizer. Situações diferentes, a situação do ex-presidente Lula... Não, o senhor está enganado, eu não disse isso, a situação do ex-presidente Lula não, pelo e a situação do Moreira Franco. A senhora recapitulou. O presidente Lula era alvo de uma investigação instaurada por ordem na Justiça Federal. Já tinha chegado até uma denúncia que estava sendo examinada pelo Supremo Tribunal. Tinha havido ordem de condução coercitiva, legítima ou não, mas o fato é que houve. Não é? Havia, numa das denúncias, havia inclusive já um pedido de prisão preventiva, de modo que havia uma situação juridicamente muito caracterizada de alguém que está sendo alvo do interesse da polícia, do Ministério Público e com o caso que poderia vir a ser apreciado pelo Supremo. Então, havia uma situação judicial e uma situação policial em andamento. No caso do ministro Moreira Franco, nada disso. Não há um inquérito, não há uma denúncia no sentido de denúncia judicial, não há processo, nada. Apenas menções de vazamentos cujo teor não se conhece direito. Então, são situações profundamente diferentes e que merecem soluções diferentes. Agora, evidentemente, a senhora tem razão, é preciso que o Supremo Tribunal Federal pacifique essa questão que ainda está no nível de liminar. Muito obrigado. Senador Luiz, eu quero dizer que respeito a opinião de Vossa Excelência, mas, por favor, não coloque palavras na minha boca. Eu, do início ao fim do meu pronunciamento, eu falei da semelhança dos dois casos e tenho convicção absoluta. O presidente Lula não era denunciado. A Constituição da República diz em que momentos e por que razões alguém não pode ser investido num cargo de ministro de Estado. Nenhuma delas enquadrava o ex-presidente Lula, como não enquadram também Moreira Franco, nenhuma delas. Então, não há diferença. Investigado, Moreira Franco é também. Talvez falte divulgar, ou será que... Não, a senhora está enganada, as delações... Ou será que as delações... está profundamente enganada. Não há nenhum procedimento na Polícia Federal, em qualquer órgão policial, em relação ao ministro Moreira. Não há que Vossa Excelência não conheça. A senhora conhece, por acaso? A senhora conhece para afirmar isso? A senhora está afirmando algo que não conhece. Mas, senadora Luísa... Pelo amor de Deus. Mas, senadora Luísa, Vossa Excelência, melhor do que eu sabe, porque é do meio jurídico, Vossa Excelência e eu não, que mesmo que houvesse, qual é o impeditivo legal
zero. Zero, A senhora nenhum. tem razão, não zero. há. Eu concordo Perfeito, com a senhora. Zero, nenhum. Eu só estou mostrando que existem situações diferentes que podem ensejar decisões diferentes. Eu não estou dizendo que a decisão contra o presidente Lula, quais são os fundamentos, não estou discutindo fundamentos jurídicos, eu estou dizendo que são situações muito diferentes. Então, veja, eu acho que não são diferentes. Acho não, eu tenho convicção, tenho certeza absoluta que são situações idênticas, e por isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque a política, quem faz somos nós, os políticos, nós. O Supremo Federal, e eu já concluo, presidente, o Supremo Tribunal Federal, assim como todo o Poder Judiciário, tem obrigação de fazer justiça. E nós estamos diante de um caso, infelizmente, de injustiça, onde numa situação semelhante, um foi punido e o outro foi absolvido. Então, pelo menos que seja revisto. Não dá, porque a hora que o Supremo e o Poder Judiciário começar a fazer política, aliás, a gente tem sérios problemas com isso, penso que viveremos na mais completa instabilidade. O mínimo, que não o Parlamento, mas que o Brasil precisa, é que esse caso imediatamente seja resolvido, já que não foi capaz de ser resolvido no âmbito da posição de 2 ministros individuais, seja resolvido no âmbito do colegiado do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, senhor presidente.